Olá, no vídeo de hoje eu venho trazer 5 conselhos para você ter mais paciência com o seu filho. Seja muito bem-vindo, eu sou Thaís Medeiros, mãe, professora, especialista em inteligência emocional e aqui nesse canal eu trago vídeos para te ajudar na educação dos seus filhos. Se você ainda não é inscrito, te convido, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar por esse assunto e vamos lá ao conteúdo de hoje. Eu separei 5 conselhos com todo o carinho do mundo, são os conselhos que eu gostaria de ter recebido lá atrás, quando eu fui mãe. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards, aqui na descrição, o link do vídeo anterior, onde eu falo sobre a dificuldade que eu tive ali com a minha filha até os 3 anos de idade. Suspeitei de hiperatividade, então se você tem criança agitada, se você está exausta, se você não sabe como lidar com o seu filho, assista o vídeo anterior também, que pode te ajudar. E nós precisamos sim de muita paciência ali no processo de educação dos nossos filhos. Quantas vezes nos sentimos culpadas por não conseguirmos nos comportarmos da maneira como deveríamos ali com o nosso filho, com aquele que nós tanto amamos. E aí a gente acaba agindo de uma maneira que não deveríamos, gritando, enfim, perdendo a paciência e depois vem a culpa. Não é mesmo? Então, eu separei 5 conselhos com todo o carinho do mundo. Assiste até o final. O 5º e último conselho que eu vou deixar aqui nesse vídeo é o mais importante de todos. Então, escutem com carinho. Cada conselho é exatamente aquilo que eu gostaria de ter aplicado desde o início, quando eu fui mãe. Conselho número 1. Reconhecer que nós não temos controle de tudo. Nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo acontece da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. Nós temos aquela tendência de sermos controladoras, de querer dar conta de tudo e nós não vamos conseguir dar conta de tudo. Então, quando a gente já se prepara para entender que o controle não está nas nossas mãos, as pessoas não vão agir exatamente da maneira como nós gostaríamos. Nós educamos os nossos filhos, cada criança tem o seu temperamento, cada criança vai reagir de uma forma, a gente vai se adaptando a cada filho. O nosso cônjuge, o nosso parceiro também tem o seu temperamento, ele não vai reagir da maneira com que nós esperamos. Nem tudo acontece da maneira como nós projetamos na nossa mente. E quando a gente tem maturidade suficiente para entender isso, nós sofremos muito menos. Conselho número 2. Não esperar do nosso filho aquilo que ele ainda não é capaz de fazer por si só. Muitas vezes nós criamos expectativas e as nossas expectativas não são correspondidas. Isso tem um pouco a ver com o primeiro conselho. O nosso filho, muitas vezes, ele não está preparado para agir da maneira como nós gostaríamos. E muitas vezes isso é até uma responsabilidade nossa ter ensinado a ele, ter preparado o nosso filho para que então ele fizesse aquilo que nós gostaríamos. Então é uma responsabilidade muito grande educar um filho, dá muito trabalho, exige muito esforço e muitas vezes a gente quer cobrar dos nossos filhos aquilo que ele ainda não é capaz de entregar para nós. Conselho número 3, parece óbvio, mas é um dos mais importantes. A gente precisa conhecer a nós mesmos. A gente precisa observar o que é aquilo, o que acontece naquele momento em que você perde a paciência. Às vezes não é o comportamento da criança. Às vezes é você que talvez está envolvido em situações ali da rotina da casa mesmo ou do trabalho, preocupações que faz com que você não tenha recursos dentro de si o suficiente para conseguir controlar aquele impulso e tratar mal a criança no momento em que ela não merecia ser tratada daquela forma. Então, nem sempre está relacionado ao comportamento do nosso filho. Às vezes, a nossa reação é mediante alguma situação da casa que a gente pode ajustar, que a gente pode entender. Por exemplo, comigo, eu entendi que o que me deixa irritada, nervosa, é quando eu percebo que o tempo está passando e ainda não fiz o que deveria ter feito. Então, eu entendi que eu sou mais lenta para conseguir dar conta das minhas demandas. Então, eu preciso começar muito antes para que eu tenha tempo suficiente de me dedicar em cada situação que importa para mim. Se eu perceber que eu não vou ter tempo, eu começo a ficar irritada, entende? Então, isso já faz com que eu me prepare para determinada situação. Outra coisa que me tira muito a paciência é ver uma casa desorganizada. E eu acredito que a maioria de vocês, mães,
também passam por isso. Então, a todo momento a gente se atenta àquilo que você usou, você guarda, então aquela rotina de organização da casa, mas dependendo da idade da criança, é claro que a gente não vai exigir dela aquilo que ela ainda não é capaz, a gente entra no outro conselho. Então a gente se prepara para ver uma certa desorganização na casa e no momento certo a gente ensina a criança a recolher os brinquedos e aí vai criando o hábito da ordem, que é tão importante para uma criança desde pequena. Conselho número 4, buscar ter uma vida equilibrada. E ter uma vida equilibrada não é você dar conta de tudo, é você colocar cada coisa no seu lugar, é você ter prioridade ali para aquilo que mais importa para você. Então, para que você seja uma excelente mãe, o que é preciso? É preciso que você esteja com a sua vida espiritual em dia, em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus. Como que está, né, a sua vida, a sua intimidade com Deus? Como que está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Qual a atenção que você tem dado ao parceiro a qual você vive? Lembrando que as experiências que o seu filho vai viver, aquilo que ele vai observar no relacionamento do pai e mãe, vai impactar muito em quem ele se tornará no futuro. Então é importante dedicar tempo ao relacionamento, ao casal. Tem uma frase de São José Maria Escrivá que diz algo tão simples, mas que a gente deveria refletir. Faz o que deves e estás no que fazes. Então, a todo momento, aquilo que a gente faz, por menor que seja, a nossa atenção precisa estar toda ali. E isso faz toda a diferença. Nós, muitas vezes, estamos ali vivendo no automático, cuidando de algo no presente, mas preocupados com aquilo que nós precisamos fazer ainda. Então, nós nem aproveitamos o momento e estamos ansiosas ali pelo que ainda vai acontecer. Então, essa frase nos mostra a importância de nos dedicarmos plenamente ao momento. E, sem dúvida nenhuma, isso trará para nós lá no futuro uma sensação de que você esteve presente na vida do seu filho. Então, não permita perder pequenas oportunidades. E isso vai te reeducando, vai fazendo com que essa paciência aumente a cada dia, colocar cada coisa no seu lugar. E o quinto e último conselho, aquele que eu disse que seria o mais importante, é que a gente reflita sobre o que é a paciência. Nós estamos o tempo todo clamando a Deus, pedindo que nos dê mais paciência, mas será que nós sabemos o que estamos pedindo? E para isso eu quero aconselhar a leitura desse livro, A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto. Inclusive tem uma playlist aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre o conteúdo desse livro e nos ajuda demais a nos tornarmos uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Nós precisamos aprender a ser uma mulher virtuosa e esse conteúdo, o conteúdo desse livro nos ajuda muito e nós precisamos ensinar os nossos filhos, ajudar os nossos filhos a conquistarem virtudes. É isso que nos fará pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Então, o que seria de fato a paciência? Quando a gente reflete sobre isso por meio desse livro, a gente entende que paciência é a arte de sofrer. Quanto mais nós reclamamos, isso significa que nós não estamos sabendo sofrer. Então, aqui tem um questionário. A cada virtude que o livro trata, ele traz um questionário para que a gente reflita se nós conquistamos essa virtude. E aí eu quero ler um trechinho para você, uma pergunta, e você pensa aí qual seria a resposta. Esforço-me por aceitar pacientemente os defeitos alheios, sem me irritar, sem ofender, sem perder a serenidade, nem cair na compaixão. Costumo dizer em tom de queixa que preciso ter muita paciência com as pessoas e com as dificuldades da vida. Evito os modos ásperos de falar, de cobrar, de lembrar aos outros o que deveriam ter feito. Então, paciência é a arte de sofrer. Nós precisamos ter paciência sim, nós precisamos aceitar o sofrimento na nossa vida e esse sofrimento eu não quero trazer de uma maneira negativa como se ser mãe fosse um sacrifício e isso fosse ruim na nossa vida, mas o sacrifício de ser mãe nos torna melhores, nos torna um ser humano melhor, nos torna mais pacientes,
a gente vai adquirindo por meio do sofrimento essa capacidade de suportar melhor. E tudo depende do ponto de vista que você possa refletir sobre aquilo que te faz perder a paciência e que isso vá te moldando, que isso vai fazendo com que você se torne melhor para o outro e ajudando o outro a se tornar melhor também. Os nossos filhos, a gente sabe que ser mãe é uma missão divina e a nossa missão é ajudar o nosso filho a se tornar melhor, mas ele aprende o tempo todo por meio da observação. E como está a nossa paciência, como que está essa maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, não só com o nosso filho, mas com todos. Ele está observando a todo tempo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que te ajude a refletir, eu espero que te ajude a ir em busca de ferramentas. Sim, existem ferramentas que podem ajudar a nós mães a superarmos as nossas dificuldades para nos tornarmos melhor para os nossos filhos. Lá no Instagram eu falo bastante sobre desenvolvimento pessoal, vou deixar aqui na descrição o link do meu perfil no Instagram, segue lá, se cuide, para que então a gente possa se tornar cada dia melhor para aqueles que a gente ama. Eu fico por aqui, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.